está passeando nesse lugar. Ele não está passeando. O Espírito de Deus está sondando coração por coração. E Ele ouviu o clamor de alguns. E há uma unção estrondorosa, esplêndida, retida no céu, pronta para ser derramada sobre a igreja. Mas ouça o que eu vou dizer, e é com temor e tremor que eu vou falar isso. O pecado precisa ser tirado. Há pecado aqui dentro. Há uma capa de Acã enterrada aqui dentro. Nós estamos como a igreja de Coríntios. A igreja que tinha dom e mais dons. Mas tinha um pecado dentro. E Deus não habita. Deus não intervém onde tem pecado. Hoje é dia de arrependimento na igreja. Hoje é dia de arrependimento. A rebelião tem que acabar. Há um espírito de rebelião instaurado aqui dentro, trazido por uma potestade que dominou esse bairro durante muito tempo. Esse bairro foi dominado por uma potestade. E quando essa igreja foi instalada neste lugar, exatamente aqui, não era na rua 2, aqui, neste ponto, esse principado foi destronado. Não é principado, perdão, potestade. Essa potestade foi destronada. E esse bairro mudou. Só quem conheceu esse bairro, 40 e poucos anos atrás, sabe a diferença que ele é. Bairro pobre, sujo, imundo, cheio de barro, criminalidade, mortos, todas as manhãs. A igreja foi instaurada aqui. Esse bairro mudou. Nós temos pessoas de todas as classes sociais morando aqui. Virou um bairro disputado, casas caríssimas, aluguel caríssimo. Tudo aqui é caro. Por causa da presença de quê? Pastor Francisco é corretor de imóveis, ele sabe os preços dos imóveis aqui. Por causa da presença da igreja. Mas esse principado, essa potestade, ela está tão revoltada que ela perdeu o território, que ela tem tentado voltar a todas as custas. E ela tem lançado rebelião para tentar voltar. Ela tentou voltar o ano passado. Ela tentou impor de novo a sua ordem. E ela foi derrotada. E ela não vai prevalecer. Igreja, o Senhor está falando ao seu povo. Eu vou derramar da minha unção. Como vocês nunca viram. É uma porção nova do meu Espírito, como vocês nunca viram. Aquela obra profetizada pelo nosso pastor durante anos, obra de espanto e de assombro. A promessa é que a unção que virá será muito maior do que a que já veio. Mas hoje, agora, a igreja precisa pedir perdão a Deus. Pedir perdão ao Senhor. E pôr esse espírito para fora. Nós precisamos ter
o que a igreja de Atos tinha. Uma só fé. Diga, uma só fé. Um só amor. Um só batismo. O que mais? Um só Espírito. Um só Senhor. Uma só fé. Uma só aliança. Uma só palavra. Unidade. A oração de João 17 em nosso meio. Quem quer? Infelizmente muita gente não quer. Vou perguntar de novo. Quem quer? Pense bem antes de responder. Igreja, não se esqueça que nós estamos escrevendo os Atos dos Apóstolos. Continuamos escrevendo. Ainda não foi terminado. Só termina o dia que Jesus voltar. Não se esqueça que Ananias e Safira morreu nessa época. Época da igreja. Não queira que Ananias e Safira morram aqui no nosso meio. Você não vai querer ver isso. Você não vai querer ver a cena de alguém morrendo aqui dentro. Você não vai querer ver isso. Eu vi uma cena, não de uma pessoa morrendo, mas uma pessoa desfalecendo aqui em cima. Eu vi. Ninguém me contou. Eu vi. A pessoa caiu e bateu a cabeça no cimento. Não morreu, por misericórdia de Deus. Mas poderia ter morrido. Não queira ver essa cena. É assustadora. Que é isso, pastor? Você está pondo medo em nós? Não. Eu estou falando a palavra. Quando o apóstolo Paulo se dirigiu à igreja de Corinto, ele disse àquela igreja: vocês são a igreja que tem dons e mais dons, mas você tem pecado aí no vosso meio. Você permitiu que um homem dormisse com a mulher do seu pai. O que Paulo disse? Entrega esse iníquo a quem? Misericórdia. Entrega a quem? Misericórdia. Nós estamos acostumados com o evangelho. Vamos vivendo. Vamos vendo o que vai dar amanhã. Para mim, tudo mudou no mês de maio de 2022. Quando eu vi a morte de perto. O temor de Deus se acendeu em mim de uma maneira. De uma maneira que eu não posso explicar para você. E esse temor persiste até hoje. É algo maravilhoso e é algo assombroso. E eu fico imaginando os anjos de Deus, os anciãos, os 24 anciãos, os querubins, os serafins, os seres celestes, contemplando a glória de Deus, como diz Isaías. E eles clamam. O quê? Você é capaz de clamar? É quem? Toda a terra. Há quantos anos eles falam isso? Quantas horas por dia? Eternamente. 24 horas é o nosso dia.
o dia deles é eterno. Você quer parar para pensar um pouquinho nisso? Uma Ruth tem uma frase que não é dela, mas eu gosto muito, foi ela que me ensinou. Estamos sob nova direção. É uma placa que a gente vê em negócios que mudaram de dono. Estamos sob nova direção. Você mudou de dono? Tem certeza? Jesus Cristo é o teu Senhor? A natureza de pecado foi vencida. A natureza de rebelde foi vencida. A natureza do pecado foi vencida. Então, queridos, juntos, um a um, do menor ao maior, do mais novo ao mais idoso, o Senhor conta conosco. Cada um de vocês, se fosse dado um espelho agora, você veria a pessoa mais importante deste lugar. Vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos fazer o que Paulo falou. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma e beba deste cálice, que é a nova aliança no meu sangue. Melhor concerto com melhores promessas. Nós olhamos para o Antigo Testamento e ficamos maravilhados. Entretanto, nós temos melhor concerto, melhor aliança, com melhores e maiores promessas, disponível para nós hoje. Eu costumo dizer que eu não sou o doente que vim pedir cura, eu sou o curado que vim agradecer pela minha cura. Você não é o pobre que está buscando ser rico, você é o rico que vem agradecer pela abundância de Deus na sua vida. Você não é o desempregado, você é o empregado que vem agradecer pela oportunidade que Deus lhe deu, que Deus tem lhe dado, de você ser luz no meio das trevas. Você não é um irmão simplesinho. Não. Você é santo, justo, mais que vencedor. Nova criatura, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Sabe quem você é em Cristo? Um vencedor. Antes você era o quê? Um derrotado e um vencido. Mas hoje, na nova vida, você é vencedor. Onde você anda, você é luz. Aqui é cheio de professores. Lá naquela escola onde você está, você é luz. Paulo, lá no seu trabalho, você é um farol que reluz. Oh, meus irmãos, pensa quem você é. Cuidado com o que você tem na sua mão. O Espírito Santo chorava agora há pouco. Eu quero derramar minha unção, mas eu não posso ainda. Igreja, pode ser hoje. Hoje, neste lugar, essa nova unção cair, basta a atitude do nosso coração.
basta a atitude do nosso coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você é capaz de baixar a sua cabeça e orar agora? Faça isso. Fale com Deus. Se você quiser se ajoelhar, se você puder, se você aguentar, faça isso. Fica a seu critério. Se você quiser ficar de pé, se você quiser andar, fica a seu critério. Contanto que você se derreta na presença do Senhor. E não é na minha presença, na presença do pastor Samuel, na presença do pastor Dirceu, na presença do Senhor. Ele está vendo o teu coração. E de acordo com aquilo que tiver no teu coração, Ele pode se derramar ainda hoje. Neste lugar. Fazer novas todas as coisas. Depende de você. Depende de mim. Depende de nós. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Vem, profetiza, Wellington. Profetiza. Oh, Pai. Como igreja, nós reconhecemos o nosso pecado. E nós te pedimos perdão. Nós não queremos fazer a mesma coisa que Eva fez. Dar ouvidos à serpente. E a serpente hoje ela se transfigura de diversas maneiras. Até na forma de um irmão. Mas o veneno, o perigo é o mesmo. A igreja é tua, não é do pastor Samuel. Nunca foi do pastor Dirceu. É tua. Foi o Senhor o que fundou esta igreja. O Senhor estabeleceu os pilares. O Senhor estabeleceu os fundamentos. O Senhor estabeleceu as colunas, as paredes, o teto. O Senhor é o cabeça dessa igreja. Não há outro. Não há outro. Pastor Dirceu sempre primorou pela tua palavra. Sempre foi um homem da tua palavra. E o pastor Samuel continua a mesma linha. A tua palavra. Essa palavra que é vida. Essa palavra que transforma. Essa palavra que edifica. Mas também é uma palavra que mata. É uma palavra que é justiça e juízo. E nós não queremos ser como a igreja de Corinto, ter dom e mais dons e permitir o pecado. Nós não queremos ser como a igreja de Apocalipse, que permitia Jezabel, os nicolaítas, a doutrina de Balaão. Nós não queremos isso. Nós queremos a doutrina do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo. São dois corações nesta manhã. Olha coração por coração e vê se há em nós algo reto. E se for o caso, faz como fez a oração de Davi. Cria em nós um coração reto, um coração puro. E renova dentro de nós um espírito inabalável. Vem, Senhor. Vem de novo sobre nós. Nós eliminamos o pecado do nosso meio. Nós eliminamos o anátema do nosso meio. Nós eliminamos a capa de Acã do nosso meio. E te pedimos perdão por termos permitido isto. Pedimos perdão por fazer o teu Espírito Santo chorar. Nós pedimos perdão nesta manhã.
E nós oramos pelos homens santos de Deus que há nesse lugar, por cada um dos nossos pastores. Que haja em nós o espírito inabalável, haja em nós o espírito de unidade, o espírito de fé, o espírito de respeito, o espírito de temor do Senhor. Entre nós, pastores deste rebanho, a começar pelo pastor Samuel, que é o principal, haja entre nós com ele unidade, mas haja também a sabedoria do Senhor, o respeito do Senhor, a comunicação do Senhor. Repito, o espírito inabalável, o espírito de fé, o espírito de fortaleza, o espírito de conselho. Assim como Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, cumprindo a profecia de Isaías. Que o Espírito do Senhor também esteja sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Ouve o clamor da tua igreja, em nome de Jesus. Pastor Samuel, vem aqui, por favor. Eu queria que todos os pastores fizessem um favor e a gentileza de vir aqui à frente. Subissem aqui. Eu estou com tanto temor diante do Senhor. Eu queria que vocês levantassem as mãos do Samuel. Levantem as duas mãos dele. Um de cada lado levantando, como Uri e Arão levantando as mãos de Moisés. Alguém levanta aqui, bem alta a mão dele. Ele vai precisar disso. O Espírito do Senhor está derramando sobre ele uma unção de ousadia, uma unção de intrepidez, uma unção de sabedoria, uma unção inabalável, uma unção de poder, uma unção de cura, uma unção para ressuscitar mortos, espirituais e físicos. Deus está renovando o seu emocional, está renovando a sua saúde, e está exigindo de nós, pastores, uma aliança com Ele. Uma aliança inquebrável. Porque esta obra não é nossa. Essa obra não é de homens. Essa obra é de Deus. E qualquer um que se pôr entre o Senhor, o dono desta obra, e esta obra, vai prestar contas para Ele. Não tem a ver com Samuel, não. Tem nada a ver com Samuel. É com ele. Esta igreja foi levantada para ser um marco neste lugar. E Deus está fortalecendo estas mãos, estas juntas e esses artérios. O espírito de sabedoria está vindo sobre ele. Sabedoria para lidar com pessoas, com problemas, com situações. E sabedoria para interpretar, ter a revelação da palavra. Há uma promessa que diz que
virão de longe para ouvir a sabedoria deste lugar. E essa palavra se cumprirá. Igreja, levante as mãos para cá, para o homem de Deus. E ore por ele agora. Firme a sua aliança com ele. Ore por ele bem alto. Clame ao Senhor pela vida dele. Esta palavra se cumpriu em Jesus e se cumpre sobre a vida de Samuel. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia de vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Vidas serão restauradas neste lugar. Casamentos serão restaurados neste lugar. Famílias serão restauradas neste lugar, para a glória do Senhor. Os jovens virão em grupos, em bandos, ouvir o que Deus tem neste lugar. E haverá uma renovação. Haverá uma renovação nesse lugar. As folhas secas terão tiradas. Virão folhas novas. As raízes podres serão arrancadas e virão raízes novas. Para que a árvore não caia. A árvore será balançada e os frutos podres cairão. E os frutos verdes amadurecerão. Pessoas que estão aqui, que se dizem assim: eu sou tão pequenininho, pastor. Você será usado por Deus para servir na casa do Senhor. Casais, se preparem. Vocês serão usados pelo Senhor neste lugar. Há irmãos que estão chegando agora, ainda vão fazer a classe de integração. Deus vai levantar vocês. Casais antigos que dizem: Deus não tem mais nada para mim. Deus renova você hoje. A sua velhice não é nada, você dará frutos. A sabedoria dos seus cabelos brancos serão ainda muito usadas em nome de Jesus Cristo. Eu sou novo, eu não sei muita coisa. Sabe que quando você abrir a boca, você vai ser cheio do Senhor. Você vai ser cheio do Senhor. Só você crer. Só você crer. É só você receber. Quando? Quando você se dispor para Ele. Quanto mais você se dispor para Ele, mais Ele vai te usar. E vai te começar a usar na rua, falando do nome dEle para pessoas. Recebe aí. Recebe aí. Deus vai levar alguns para longe, para engrandecer o nome dEle lá longe. Assim como eu fui e engrandeci o nome dEle, levei o nome dEle. Deus vai levar alguns para fora, vai levar alguns para fora do país, para engrandecer o nome dEle. Samuel ainda vai atravessar o oceano, porque algumas pessoas daqui vão sair daqui e vão convidar ele para ir lá, levar a palavra de Deus. Igreja, hoje é um dia, é um marco histórico. É um marco histórico nesse lugar, não é por minha causa não.
Eu nem contava de estar aqui em cima hoje. Não esperava não. Mas é Deus. Pastor Dirceu, o senhor como pastor mais graduado que tem aqui, como apóstolo da nossa igreja, ore pelo pastor Samuel, em nome de Jesus Cristo. Maravilhoso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos nesta hora agradecidos por esta oportunidade maravilhosa que tu nos concedes. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor sustente a vida do Samuel com saúde e com vigor, no poder da tua ressurreição, para louvor e para a glória do teu nome. E esta obra, Pai, possa ser realizada conforme a tua promessa, uma obra de assombro, uma obra de espanto, e que ele seja, Pai, o vaso usado poderosamente nas tuas mãos para a honra, louvor e glória do teu nome. Nós o abençoamos em nome de Jesus Cristo mais uma vez. Aleluia. Amém. Dá um abraço na pessoa que está ao seu lado. Pode sentar. Abençoe a vida dele. Glória. Te amo muito. Pode. Glória a Deus. Tá. Hã? Vou. Tá aí, né? Pode sentar. Deus é fiel e justo e poderosíssimo. Havia um complô das trevas muito bem elaborado, prestes a estourar nos próximos dias. O bicho é sem vergonha. Ele não desiste. Ele é derrotado, ele é vencido, mas ainda não foi esmagado. O problema é esse. Como ele sabe que os dias de final dele estão chegando, ele quer levar o máximo junto com ele. E onde é que ele ataca? O maior poderio dele hoje é a mente humana. Por isso que a gente vê tanta gente com os parafusinhos soltos. Mas Deus, lembra que tinha um rei que inventava planos na cama de dormir? E o profeta via tudo. E o rei ficou tão indignado e disse: quem é o traidor que tem no nosso meio? Não tem traidor nenhum aqui não, rei. É o profeta lá. Atrás desse profeta. Vai buscar ele. Piada. Buscar o profeta. Tem um texto em Atos, não sei se é Atos 16, não me lembro agora, que diz assim: esses que alvoroçaram o mundo chegaram também aqui. E eles nos trazem costumes que não nos é lícito. Até a cultura a igreja influenciava. Ela muda a cultura onde chega. Será que eu consigo pregar hoje ainda? Estou tentando. Como Deus é bom, não? Isso porque Ele nos levou a estudar sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, sobre a unção do Espírito Santo. E Ele disse: vocês querem mesmo? Então põe ordem na casa. Estabeleça a ordem na casa. Ele chegou para o rei Uzias, através de Isaías,
e diz para ele assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus chegou e disse: põe em ordem a tua casa. Você vai morrer, cabra. Você vai morrer. Uzias se virou e começou a orar, começou a clamar ao Senhor, começou a lembrar o Senhor. Procura lembrar-me. Entremos juntos em juízo. E ele começou a lembrar o Senhor. Ezequias. E ele começou a lembrar o Senhor. Começou a lembrar o Senhor. Não, Uzias que tem que... Foi Ezequias? Pronto. Põe em ordem a tua casa. Espera aí. Eu não gosto de deixar nada em dúvida. Vai discutir. Perda de tempo, né? Perda de tempo. Ezequias. E ele começou a lembrar os feitos do Senhor. O Senhor disse para ele: você não vai morrer agora não. Vou te conceder mais alguns anos de vida. E o homem ousado ainda falou para o Senhor assim: como é que eu vou saber que isso vai acontecer? O que você quer que eu faça? Que eu adiante o sol ou que eu retroceda? Adiantar o sol é fácil. Quero que retroceda. E o Senhor retrocedeu. E o homem viveu. Eu pergunto a você: o que é que você tem para lembrar o Senhor neste dia? Quais são os feitos que você tem para lembrar o Senhor? O que é que você tem para lembrar para Ele? Você tem feitos? Eu só vou começar a abordar o tema. Vai ser impossível de terminar hoje, mas não tem problema. Sobre isso, continuar falando sobre o Espírito Santo. A necessidade de ordem no culto. Zacarias 4:6, ele diz o seguinte. Você pode ler o que está escrito aí? Então leia. Ajudem-me aí, por favor. Olha o que esse profeta disse. Não é pela sua força, não é por sua violência, ou seja, não é pelo seu muito fazer, não é pelo seu muito executar, que você vai vencer, mas é pelo meu Espírito. Quando nós falamos de a necessidade de orar, de jejuar, de ter comunhão com Deus, não é para pressionarmos a Deus. É para termos intimidade com Ele. É para mostrarmos que nós precisamos dEle. Nós dependemos dEle. E nós não queremos fazer nada por nós mesmos. Porque tudo que nós fizermos por nós mesmos é infrutífero. Tudo que nós fizermos por nós mesmos dá por água abaixo. Tudo que nós fizermos por nós mesmos, os nossos intentos, as nossas intenções, o Senhor vem e diz: eu estou bagunçando tudo. Não é você, entenda, sou eu. Quando é que nós vamos entender que a obra de Deus não é o homem, é Ele? Dele, por Ele e para Ele. Quando é que nós vamos entender isso?
Que mania que o homem tem de querer fazer as coisas pelas suas forças. Que mania que o homem tem de querer conquistar as pessoas pela sua lábia, pelos seus gestos. Da mesma maneira que você cativa hoje, você perde amanhã. Na década de 90, tinha um casal que gostava muito de mídia. Ele chamado de apóstolo e ela de bispa. E tudo que era revista, queria entrevistar esse casal. E ela gostava. Revista Caras, revista, sei lá. Televisão, reportagens, Record, Globo. Mostrava a opulência da sua casa. Até que esses mesmos meios se voltaram contra eles. E começaram a minar. Dia após dia, reportagens negativas. Até que culminou com a prisão do casal nos Estados Unidos. E então a imprensa acabou com eles. Assim é o favor do homem. O mesmo homem hoje que afaga é o mesmo que trai amanhã. Grande exemplo, Adão e Eva. Estavam no paraíso. Tinham o favor de Deus. E quando a serpente apareceu, a conversa dela foi mais interessante do que a conversa de Deus. E hoje ele aparece de diversas maneiras. Hoje há teorias, há doutrinas que de repente pegam uma pessoa com 20, 30, 40 anos de evangelho, uma pessoa madura, que seria considerada madura espiritualmente, e uma conversazinha, uma sementezinha plantada, uma semente de mostarda, germina e vira a maior hortaliça. A cabeça da pessoa muda. E aquela pessoa com quem você conversava abertamente da palavra de Deus, horas, está completamente contaminada, você não consegue conversar 5 minutos. Porque a coisa dominou a sua mente. E ele diz, não é por força, nem por violência. Mas é pelo meu Espírito. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Eu vou ler na versão NBVP, que é para a gente compreender melhor. Ele diz assim, quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como adulto. Não, como adulto. Como o quê? Mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito mais além dos pensamentos da minha infância e deixei para trás as coisas de criança. Como é uma criança? Tem coisinha mais egoísta do que uma criança? Tem. Você dá um brinquedo para ela, você acabou de dar para ela. Ela não tinha aquele brinquedo. Você dá para ela. Você pede de volta, vê se ela quer te dar. Uma bebê que nem a Maria, que gosta de comer, que é uma maravilha. Dá um jiló para ela, pede de volta para ver se ela devolve. Um jiló, que é uma coisa maravilhosa. Vê se ela quer devolver. Ela come tudo, mas não devolve. Pois nós éramos assim. Buscávamos os nossos próprios interesses, buscávamos aquilo que nos importava, e não o que importa ao reino de Deus, não o que importa ao nosso próximo. Eu penso assim, ninguém me muda,
A criança é assim, eu penso assim, ninguém me muda. E quando ela se torna adolescente, meu Deus do céu, é o dono da razão. O pai não sabe nada. Chega aos 18 anos e diz assim, bom, eu agora tenho 18 anos, as regras são minhas. E o pai diz, ok, as regras são suas. Vai trabalhar, paga a sua alimentação, paga a sua internet, paga a sua condução. Não, não é assim não. O senhor é que trabalha, eu usufruo. Então as regras são minhas. As regras são minhas. No reino de Deus é a mesma coisa. As regras são dele. 1 Coríntios 14, 20. Queridos irmãos, não sejam infantis na compreensão dessas coisas. Olha o que ele diz. Sejam criancinhas inocentes quando se trata de maquinar o mal. Porém, sejam adultos inteligentes na compreensão de assuntos dessa espécie. Quais assuntos? 1 Coríntios 12 está tratando do quê? Dos dons do Espírito Santo. Primeiros Coríntios 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que é ignorante? Não conhecer, não entender, desconhecer, errar ou pecar por ignorância. Estar errado. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que estejam confusos. Não quero que vocês estejam ignorantes. 1 Coríntios 14, 20. E se o corneteiro do exército não tocar as notas certas, como é que os soldados saberão que estão sendo chamados para a batalha? Do mesmo modo, se vocês falarem palavras que não são compreensíveis, como alguém saberá o que vocês querem dizer? Seria a mesma coisa que falar ao vento. Domingo passado, quando eu ministrei isso, depois eu fui para casa, fui ouvir e assistir a mensagem de novo, e comecei a refletir e a pensar. Então nós não podemos orar em línguas estranhas na igreja? Claro que podemos. Quando fazemos isso, em conjunto. Por exemplo, o pastor Samuel está ministrando, o Sérgio, quem for, e de repente o Espírito de Deus começa a se mover e vem as palavras em línguas estranhas. Mas não há interpretação. Há interpretação no nosso interior, porque a gente recebe o comando do que fazer logo em seguida. O Espírito de Deus começa a agir. Está aqui. Hoje de manhã nós recebemos comandos aqui no louvor. Que louvor maravilhoso. Nós recebemos comandos da parte de Deus aqui. Então, nós precisamos estar atentos ao ambiente que nós estamos. E não estar dormindo, porque o corneteiro pode tocar a qualquer momento. E quando a corneta toca, nós temos que obedecer ao comando. E a corneta tem diversos sons, diversas maneiras de tocar, não são iguais. Não são iguais. Às vezes o pastor Samuel está ministrando aqui, ele começa com os acordes, e aqueles acordes vão indo, vão fluindo, vão fluindo, vão fluindo, e a unção vai aumentando, a corneta está tocando. E se nós somos sensíveis ao Espírito, nós entramos nessa dimensão. É por isso que Paulo fala, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu quero que vocês tenham entendimento. Eu quero que você tenha entendimento das coisas do Senhor. Eu, quando eu pastoreava em África, a minha igreja no começo era chão batido, terra vermelha, igual a do Paraná. E eu saía da igreja com um colarinho todo impregnado de pó. Eu pulava que nem um macaco. E eu dizia, se Deus me fazer rolar nesse pó para curar pessoas, vocês não tenham dúvida, eu vou sair rolando aqui. Vou ficar com a cara toda cheia de pó, não tem problema. Porque Deus faz da maneira como Ele quer. Nós temos que ter sabedoria para compreender. E é o que ele diz em 1 Coríntios 14, 29. E fala em 2 ou 3 profetas e os outros... E os outros o quê? Mas eu não posso julgar pessoas. Ele não está falando para você julgar pessoas. Ele está julgando para julgar... Ele está falando para julgar a profecia. Você está entendendo?
Quem está entendendo diz amém. Quem não está entendendo diz aleluia. Opa, acordado? Que maravilha. Primeira vez. 1 Coríntios 14, 32 e 33. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Presta atenção. O Espírito de Deus não é Deus de confusão. Nós vemos algumas cenas na internet de pessoas chamando unção a confusão. Pessoas rodopiando, pessoas subindo em pau, que nem a unção do pica-pau. O homem sobe num pau e fica batendo a cabeça no pau. Diz que está cheio da unção. Outro quebra o púlpito, dá um tapa no púlpito e quebra o púlpito. Já imaginou quebrar essa coisa de fibra aqui, de acrílico? O Nilo com essa mãozona dele, todo inspirado, pum, dá um tapa no acrílico ali e quebrar. Olha o prejuízo. É uma unção. Não é. 1 Coríntios 14, 40. Entretanto, façam questão de que tudo seja feito com decência e ordem. Atos 2, 4, de 6 a 13. O que ele diz? E todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas que não conheciam, conforme o Espírito Santo os capacitava. E quando se ouviu aquele som, multidões vieram correndo para ver do que se tratava. E ficaram espantadas ao ouvir que seus próprios idiomas estavam... Idiomas de quem? Dos homens. Estavam sendo falados. Como pode ser isso? Exclamavam maravilhados. Esses homens são da Galileia. Como então ouvimos todos eles falando as línguas das terras onde nascemos? Aqui estão homens, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia ao redor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E todos nós ouvimos esses homens falando em nossas línguas próprias, em próprias línguas, a respeito do quê? Das maravilhas de Deus. E ali estavam eles maravilhados e confusos. Que quer isso dizer? Perguntavam uns aos outros. Porém, outros da multidão, atentem ao detalhe, zombavam deles. Eles estão bêbados. Isso sim, diziam. Então isso faz cair por terra uma tese que diz, nós estamos bêbados. Quem foi que disse que eles estavam bêbados? Os zombadores, os ímpios. Ninguém que é cheio do Espírito Santo perde a sua consciência. Ninguém. Ninguém que é cheio do Espírito Santo perde a sua consciência. A pessoa pode cair, que nem a Honorina cai aqui. Muitas vezes, né, Honorina? Cheia do Espírito Santo, rindo, mas não perde a consciência. Não perde os sentidos. Sabe o que está acontecendo à sua volta. A Márcia recebeu a língua de japonês e inglês e ela não perdeu o sentido, porque ela chegou em casa e foi cozinhar, falando inglês e japonês, e cozinhando. Querendo falar português e não conseguia. E cozinhando. E o Nilo preocupado que ele não ia ter a boia dele. Mas comeu. Não perdeu a consciência. Muitas vezes o Espírito vem sobre mim e eu não perco a consciência. Eu estava sentado ali quando o Senhor me deu a palavra.
Espera, vai chegar o momento certo. Eles estavam ministrando. Por que eu ia atrapalhar eles? Por que eu ia chegar e ia quebrar a unção deles? Deixei eles terminarem. Quando eles terminaram, eu subi. Talvez se eu tivesse subido antes, não ia dar a mesma coisa. O Espírito Santo tem uma obra completa. 1 Coríntios 14. Paulo, vou terminar já, não vou me prolongar muito não, mas só para explicar isso. Por que Paulo se preocupou em gastar tempo nos dando instruções? Porque nesse capítulo 14, o apóstolo está a se dedicar a esclarecer pontos fundamentais sobre o exercício dos dons no culto, especialmente com relação ao dom em línguas, expondo algumas considerações na forma de regulamentação para o seu uso correto. Havia na igreja de Corinto um grupo denominado os espirituais. Parece os nossos dias. Igualzinho. Os espirituais são mais espirituais do que os outros. A unção que está sobre a minha vida é inigualável. Tem um profeta aí do interior que fala isso. A unção que está sobre mim nenhum profeta tem. Graças a Deus. Graças a Deus que nenhum profeta tem. Eu também não quero. Mas esses espirituais, eles estavam prejudicando a ordem do culto. E distorciam seu verdadeiro propósito. Porque o culto verdadeiro não é para exaltar o Sérgio. Não é para exaltar o Rodrigo, não é para exaltar o Nilo, não é para exaltar o PH, não é para exaltar o Samuel, não é para exaltar o Dirceu. Não é para exaltar a mim. É para exaltar quem? A Cristo. Cristo é o centro. Cristo é o centro. Diga, Cristo é o centro. Cristo é o centro da minha vida e da minha adoração. Então, esse grupo, eles queriam perverter o culto genuíno e estava se tornando um culto carnal. A igreja de Corinto, que tinha os dons e mais dons, era um culto carnal, cheio de exibicionismo. Um querendo aparecer mais do que o outro. Um querendo ter mais glória do que o outro, um querendo ter mais holofote do que o outro, um querendo ter a melancia e o abacaxi maior do que o outro. Queriam que exaltassem a eles. Oh, como o irmão José é espiritual, olha para aquilo. Olha como ele é sábio. E essas pessoas, eles estavam oferecendo elementos pagãos, vindo das práticas comuns dos cultos pagãos. Presta atenção, queridos. Você lembra que Paulo chegou no Areópago e tinha lá deuses de todos os jeitos? E havia um altar para quem? Ao Deus desconhecido. E Paulo disse para aqueles homens lá: olhe, esse que vocês não conhecem é o Deus que eu sirvo. Como eles não conheciam, eles dizem: vá lá que a gente está desagradando ele, vamos ter um altar aqui para ele. Mas aí, Corinto era uma cidade pagã, pois essas pessoas trouxeram elementos do culto pagão para dentro da igreja. E nos nossos dias está acontecendo exatamente isso, elementos do culto pagão na igreja. Exatamente o mesmo sincretismo religioso que nós víamos naquele tempo, nós vemos nos nossos dias. E é preciso nós termos um discernimento do Espírito Santo. Então é nesse contexto que o apóstolo fala que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Ou seja, o profeta pode ser direcionado pelo Espírito Santo a dizer alguma coisa da parte de Deus, mas ele sabe completamente o que está fazendo.
Em outras palavras, o apóstolo está dizendo que ninguém pode perder o controle de si quando usa um dom espiritual. Ninguém. Com isso, ele também está reprovando qualquer tipo de supostas experiências de êxtase, onde pessoas estão fora do espírito, ou seja, sem domínio próprio, sem exercer sua racionalidade, experimentando um estado de transe. Possessão. Transe não provém do Espírito Santo. Se você chegar numa pessoa e ela estiver em transe, ela não está no Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele apresenta o motivo principal dessa preocupação dele, porque ele está ensinando. E por que isso é inadmissível no verdadeiro culto a Deus? Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Diga comigo, Deus não é Deus de confusão, senão de paz. O verdadeiro culto racional é um culto inteligível, repleto de ordem. É um culto inteligível, repleto de ordem. E por que isso é importante, queridos? Eu vou terminar com isso, não vou continuar não. É promessa de Deus, e veja que nós estamos repetindo isso várias vezes, de que uma unção poderosa, nós já temos os dons. Muitos de nós já temos os dons. E se você não tem, peça que você recebe. Domingo passado eu disse que se você quiser receber os dons de língua, era só pedir que Ele te dá. E nós vamos receber aqui a capacitação para usarmos os dons, que é a unção. E vai ser uma unção poderosa. Cada ministração de louvor, cada ministração da palavra vai ser uma unção poderosa, de maneira que as pessoas serão curadas aí, sem ninguém pôr as mãos. Hoje, nós temos experimentado um pouquinho disso. Não vem uma senhora da padaria aqui pedir oração? Sempre vem, né? Por quê? Porque ela ouve o culto de lá. Eu já ouvi pessoas dizendo, eu fui na padaria, e de lá eu ouvi o louvor e entrei na igreja. Domingo passado, entrou um homem aqui, vindo da igreja dele, vinha com a Bíblia na mão, não sei que igreja dele é aqui, por aqui. E ele ia atravessando a rua, ele ouviu a unção, ele sentiu a Espírito Santo aqui dentro, a unção do Espírito Santo. Ele entrou e ficou assistindo o culto lá atrás. Quando terminou, ele veio falar comigo. Pastor, eu nunca lhe vi na vida, mas Deus tem uma palavra para você. E ele deu uma palavra para o grupo de louvor. Está vendo esse grupo de louvor aí? Vocês estavam aqui na frente. A mesma unção que eu dei para Asaf, quando Davi chamou ele. Lembra que eles eram mestres na música e no canto? Essa mesma unção estou dando para esses grupos aqui. Essa mesma unção estou dando para esses meninos e essas meninas aqui. Vocês vão ser mestres no canto e nos instrumentos. Foi o que ele disse. Pastor, como é que você sabe que é de Deus? O Espírito testificou na hora no meu coração. Eu nunca vi aquele homem. Eu não lembro quem estava do meu lado aqui. Ah, o Mourão. O irmão Mourão. Então, queridos, recebam. Recebam essa unção. Recebam a palavra de Deus. Não como palavra de homens, mas como palavra do Espírito Santo. Hoje era para estar entre nós o pastor João Antônio de Souza Filho. Ele deveria chegar na quinta-feira, iria ficar hospedado lá em casa. Mas na segunda-feira ele acordou com uma virose intestinal gravíssima, inclusive evacuando sangue. E ele tem 79 anos de idade. E foi dias muito difíceis.
E na quarta-feira à tarde, ele me ligou na terça, dizendo que estava passando mal. E ele falou, aguarda até amanhã, que eu vou tentar ir. Eu estou com a passagem comprada e eu quero ir. E na quarta-feira, no final da tarde, ele falou comigo, eu não aguento ir. Falei, você nem venha, nem tenta. Você está com 79 anos, você tem que preservar a sua saúde. Mas o desejo dele era vir. Mas não vai faltar a oportunidade dele estar no nosso meio. Nós oramos e ele está em franca recuperação. A igreja orou e ele está em franca recuperação. Então hoje muita gente veio esperando o pastor João e veio o Jonas. Não é a mesma coisa, mas paciência. Então vai chegar o dia que ele vai estar aqui conosco, em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas em nome de Jesus Cristo. Uma boa semana para todos vocês.